Olá, amigos, amigas e irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. A convite da direção, estamos aqui para fazer uma reflexão doutrinária acerca da nossa doutrina, a que escolhemos, nossa filosofia, que escolhemos como a filosofia espiritualista, que Kardec denominou, sob aspecto teórico, de espírita. Portanto, o termo espírita, termo consagrado por Allan Kardec para designar os que são espíritas. Allan Kardec teve a preocupação, depois de convencido pelos espíritos, de que se tratava de uma revolução no campo ético, moral, doutrinário, filosófico e para alguns até religioso, de que a ciência espírita viria modificar a nossa maneira de pensar. E nessa preocupação dele, ele desenvolveu as obras trazidas por orientações de espíritos e ele vivenciou na prática, através da ciência espírita, a que ele lançou sob a inspiração, instrução e orientação dos espíritos, vários espíritos que compunham o espírito de verdade, que dava sustentação a essa obra, e hoje pode ser dita como um marco da nossa humanidade. Allan Kardec trouxe inicialmente o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas. Logo depois, esse mesmo livro foi ampliado, tamanha a preocupação que ele teve e revisão dos espíritos instrutores. Após isso, ele editou alguns outros livros que deram origem a que se originaram no Livro dos Espíritos, né? Primeiro foi o Livro dos Médiuns, com instruções teóricas sobre a mediunidade, sobre a vida além do físico, sobre a existência dos espíritos, reencarnações, dando várias provas de espíritos que nos trouxeram. E o segundo livro, trazido por Allan Kardec, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Após alterações no título original, que seria imitação do Evangelho, foi trazido o Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro livro da codificação, O Céu e o Inferno, e o quarto, a Gênese. Mas o assunto que nos traz hoje para a reflexão é o capítulo 6, e Instruções dos Espíritos, item 5, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tamanha a grandiosidade deste ensino, trazido pelo Espírito de Verdade. Repete a máxima de Jesus, conforme a gente pode denotar das orientações finais aqui. O capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é o que fala do Cristo Consolador, que vem trazendo as orientações do Evangelho de João, também prevendo, né? E ele inicia, o Evangelho de São Mateus inicia: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Logo em seguida, nas instruções dos Espíritos, que é o objeto do tema de hoje, no final, o advento do Espírito da Verdade vai conclamar, de forma a não deixar dúvidas: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Complementa o Espírito da Verdade. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Poderíamos ficar por aqui, porque esse ensinamento, ele resume de fato o ensino de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si próprio, 2 mandamentos. Amar 3 vezes: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si próprio.
poderia ser resumido, como bem disse, lançou Jesus, aí se resume todas as leis e os profetas, né? Então, ele está conclamando aqui os espíritas a uma outra ordenamento, a de instruir-vos, a de nós buscarmos a instrução. A instrução pode ser entendida aqui como um caminho para chegar ao amor, para aqueles que não conseguem praticar o amor. Através da instrução a gente consegue chegar nele, e vai indo em duas formas, em duas asas, como bem lembra Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, na obra Pensamento e Vida, que bem explica lá no capítulo 4, está lá para quem quiser ver. Eu não vou citar aqui, dado ao tempo, né, exíguo. Então, esse ordenamento, esse ensinamento que o Espírito de Verdade traz, que eu poderia imaginar, eu posso pensar, e muitos são os adeptos também desse pensamento, de que esse é o próprio Cristo nos trazendo essas verdades. Tamanha a coerência de ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Esta instrução, ela é uma das mais significativas, porque ela resume tudo, né? Os mandamentos de Jesus estão resumidos em amor, né? E para o espírita, além do amar, instruir-vos. Instruir-vos. É bem verdade da nossa dificuldade de demonstrarmos o amor que Jesus nos legou, nos ensinou, né? Como bem lembra Haroldo Ferreira, Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra Dias, perdão. Eu tenho um amigo que se chama Haroldo Ferreira. Haroldo Dutra Dias nos ensina a de que o Cristo, ele extrapolou todas as doutrinas filosóficas porque ele foi o próprio exemplo, né? Então ele não deixou nada escrito, quem escreveu foram os evangelistas, né? Mas ele demonstrou na prática o que era o amor, o que era o perdão, que foi a sua última frase na cruz, né? Mesmo diante de toda aquela injustiça, ele ainda teve voz para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o exemplo mais puro da doutrina é, sem dúvida, nosso Jesus, a quem nós temos a honra de repetir neste momento, com toda a nossa convicção filosófica, a de que Jesus é o Cristo de Deus. Então, esse chamativo do Espírito de Verdade é o próprio chamativo de Jesus, né? O próprio chamativo do Cristo, de Deus. A de que nós devemos nos amar, e aí está implícito o perdão, e buscar a instrução, buscar a educação, né? Buscar como o Jason de Camargo chamava, a educação dos sentimentos, né? A educação, aí outros irmãos como Kardec, a educação mediúnica. Temos que buscar a educação sob todo ponto de vista, a educação moral, né? E os conhecimentos que a gente adquire na ciência, os conhecimentos que a gente adquire nos livros, nos diversos meios de comunicação, a gente deve aplicar para uma finalidade única: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si próprio, amar a nós mesmos, né? De todos os preceitos de amar a Deus, compreende todas as maravilhas que Deus nos oferece em nosso dia a dia, natureza, respeito à natureza, respeito às leis e às ordens da natureza, as que emanam da própria conservação do meio ambiente. Todas essas leis devem ser por nós seguidas. E quanto à orientação, à educação, não compreende somente a leitura de textos básicos, mas, acima de tudo, compreende a aplicação no dia a dia. Pouco nos adianta se nós lermos, se nós estudarmos, se nós não aplicarmos, né? Se nós não colocarmos em prática esse ensinamento. Então a lição do Espírito da Verdade é de que a gente nos ame, se instrua e pratique, coloque em prática o que aprendemos. Que sabemos que possamos nesse momento aproveitar esses ensinamentos e refletir sobre essa máxima que o Espírito de Verdade nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador.
Muito obrigado a todos pela paciência. Que a paz e a harmonia nos envolva a todos nós, hoje e sempre. E que assim seja.